Alô, boa tarde. Tudo bom com vocês? Bom, vamos continuar nosso conteúdo, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre as frequências, né? Tanto a forma simples quanto a forma acumulada. A gente já viu aí alguma coisa, mas então vamos esmiuçar um pouquinho essa coisa para a gente ver como é que isso é construído, ok? Como a gente viu, então a frequência absoluta ela é uma estatística, eu digo assim, de primal, né? No sentido que é quase que automática. A primeira coisa que você faz, se você consegue categorizar uma população, né? Você gostaria de saber quantas unidades estatísticas estão naquela categoria, né? Ou seja, quantos indivíduos, sei lá, se forem humanos, né, ou não, quantos compõem aquela categoria. Tá? É, a, no caso da complexidade da medida, né, essa estatística, frequência absoluta, ela nasce no nível menos complexo, ou seja, bateu no nível nominal, ou seja, você conseguiu categorizar, então você já é possível você obter essa estatística, ou seja, a contagem de quantos indivíduos tem em cada categoria no caso, tá bom? Bom, a frequência absoluta, então, ela vai se aplicar a qualquer um dos níveis, né? Ou seja, qualquer tipo de variável, né? Esteja em que nível estiver, você tem possibilidade de saber qual é a frequência relativa de cada categoria. Então, ela se aplica tanto ao nível nominal, ao nível ordinal e aos níveis numéricos, tanto o intervalar quanto o de razão, ou seja, com as variáveis numéricas, tanto discretas quanto contínuas. Tá? E essa é a ideia básica dela. Né? Bom, a gente precisa lembrar que a frequência absoluta de cada valor de uma variável, seja ele linguístico ou numérico, por definição é a medida de que da repetibilidade desses valores da variável, né? E essa é uma característica desses valores, né? A repetibilidade, ou seja, quantas vezes cada valor se repetiu naquelas n maiúscula, no caso se for população, ou n minúsculo, se for o caso da amostra. Tá? Então, quantas vezes cada valor desse se repetiu nesse conjunto de observações, seja ele populacional ou seja ele amostral. Então, dessa forma, para a gente fixar a notação, né, a gente vai dizer o seguinte: a população, se você considerar a população, então a gente vai ter o tamanho dela representado pela letra N maiúscula, né? E se for amostra, eu vou representar o tamanho da amostra pelo N minúsculo. Tá? No caso da quantidade de categorias, que essa população é subdividida em função da variável, a gente tem então essa letra minúscula K, né, para representar a quantidade de categorias que a variável divide a população. Tá? E tanto faz se a população, se a amostra, a gente vai usar a letra K minúsculo para representar isso. Tá? E as frequências absolutas, ou seja, a frequência absoluta de uma das categorias, aí eu chamei de iésima, né? Essa palavra iésima significa aquela coisa de primeira, segunda, terceira, décima, vigésima, trigésima, quadragésima, milésima. Então, esse ésima significa uma ordem dessa, e o I é uma dessas ordens. Né? Se for a quinta, o I é 5, se for 20, o I é 20, vai ser a vigésima e por aí vai. Tá? Então a gente vai representar cada uma das frequências absolutas de cada uma das categorias por essa letra N maiúscula, né? Índice I, ou seja, da respectiva categoria. E se for a amostra, eu terei o N minúsculo, né? N índice I, uma categoria da iésima amostra. Ok? Bom, por exemplo, imagina que a gente tem uma variável aleatória que capte as classes sociais, né, de uma população no município M qualquer aí. E que esse município tenha 13.480 habitantes. Tá? A distribuição de frequências dessa variável x, ela é só um instantinho.
Não, acho que eu fui para trás aqui. Ela é essa distribuição, né? Ou seja, eu tenho então as classes sociais, né? Que a variável classe social se divide a população em cinco categorias dentro dessa teoria de dividir dessa forma, né? É uma teoria da área econômica especificamente. E imagine que o número de habitantes desse município que esteja em cada uma dessas categorias são esses daí. Classe A, 408, né? Classe B, 940, C, 2022 e D, 7.404 e a classe E com 2.706. Então a gente representa segundo essa tabela, né, essa tabela estatística, onde eu fecho ela com total, e esse total é exatamente o total pesquisado, ou seja, o tamanho da população do município, 13.480. Tá? E aí tem uma ideia de uma fonte, né, onde é que a gente buscou esses dados. Embora esses dados sejam fictícios, né, mas seria, por exemplo, no Instituto Estatístico Municipal daquele município N. Ok? Bom, então como é que a gente pode ver isso aí? Essa variável classe social segmenta essa população em 5 categorias. Então o K aí é igual a 5 categorias, ou seja, classe A, classe B, classe C, D e E. Tá? Agora, as frequências absolutas de cada categoria, por exemplo, a primeira, se for a 1, né, a classe A, então o N índice 1, N maiúsculo índice 1 vai ser então os 408, que é o que está aqui na primeira linha aqui. Tá? Então, o N2, o N3, o N4 e o N5 são as frequências que a gente então tem para cada uma das categorias. Tá? Então, aí no caso, o valor de K varia de 1 a 5. Então, vai ser o N1 até o N5. Tá? Bom, de tal maneira que aquele total lá, na verdade, é o quê? É a soma de todas essas frequências, ou seja, o Nzão total de 13.480, no fundo vai ser a soma do N1, N2, N3 e N5, ok? Tá bom? Essa soma completa a gente pode, vamos dizer assim, simplificar simbolicamente dentro da concepção matemática dos símbolos, né? Dessa maneira, ou seja, o N1, o Nzão, né, o N da população, é o N de uma classe, o N de outra classe, o N de todas elas somadas. Aí, se você tem K classes, você vai somar da classe N1 até a classe N de CK. E toda essa soma pode ser simplificada por essa simbologia que está aqui. Tá? Essa simbologia está esse símbolo esquisito, que parece uma letra E, mas ele é a sigma, a letra grega maiúscula, sigma, que é o equivalente ao latino de soma. Né? Então, por isso, esse símbolo aí significa uma instrução de soma. Some desde a primeira classe, né, do I igual a 1, até a késima classe. Então, você tem uma soma de K parcelas, ok? E quem está sendo somado? As frequências absolutas, N índice I, 1, 2, 3 até o K. Tá? Então essa forma de representar isso em matemática, a gente diz que esse símbolo é o símbolo somatório de todas essas K parcelas, ok? Bom, seguindo, a gente então pode identificar que nesse exemplo, vamos dar um exemplo aí, a frequência absoluta da classe D é 7.404. Tá? Ou seja, ou eu escrevo N índice 4 igual a 7.404, ou eu escrevo N da classe D, né, o N índice classe D é 7.404. Ok? Então isso é retirado, quer dizer, isso é que é usado para compor então, essas frequências da tabela aqui. Ok? Bom, essa quantidade, agora a pergunta é o seguinte, essa quantidade é expressiva ou não? Ou se ela representa quanto naquela população? Ou seja, o que esses 7.404 representam nessa população? Ok? Bom, dizer então que uma classe, uma categoria tem 7.404 indivíduos, tá bom, eu não sei. Eu sei quantos são, mas eu não sei se isso é muito ou se isso é pouco. Então, para se ter uma ideia
dessa expressividade, né, desse número no todo, ou seja, na população como um todo, a gente então precisa de um outro tipo de apresentação dessa frequência, né? Bom, se o número absoluto muitas vezes deixa alguma informação a desejar, né, a gente então cria essa ideia do número da frequência relativa, ou seja, o quanto os 7.404 significam, né, o que eles representam dos 13.480. Tá? Então aí surge essa frequência, esse conceito de frequência relativa, que não é nada mais do que a frequência absoluta, vamos dizer assim, transformada para representar essa expressividade, né, onde a definição, né, a gente vai estabelecer dessa forma. Frequência relativa é de uma das categorias, né, e a gente vai representar a frequência relativa com F minúsculo, né, da frequência relativa de uma categoria populacional, ou se for amostra, na categoria amostral, é a expressão relativa, ou seja, a razão entre a frequência absoluta da categoria e a totalidade de casos da população ou da amostra, se for o caso. Então, a quantidade de indivíduos da categoria em relação, dividido, né, pela quantidade total da população, do todo, né? População ou amostra, se for o caso de amostragem. Tá? Então, esse conceito de frequência relativa vai te dizer o quanto aquela frequência absoluta significa na totalidade dos casos. Tá? Então, a gente vai calcular dessa maneira. A frequência relativa da classe D, né, o F classe D, no caso aí seria a quarta, né, seria o F4, vai ser o Nzão 4, quer dizer, o número, a frequência absoluta da quarta categoria, dividido pelo total. Né? O total será o tamanho da população, no caso, o N maiúsculo nesse exemplo. Então, N4 sobre N, 7.404 dividido por 13.480. Isso vai dar 0,549, ou seja, 549 milésimos do todo. Né? Esse número ele é entendido, então, como sendo o quanto a classe D corresponderia a um habitante. Essa relação é sempre em relação a 1, né? Como se você estivesse reduzindo a coisa para um habitante. Nesse habitante, 0,549 dele, né, uma parte dele, corresponderia à ideia da classe D. Ok? Bom, então assim, dividindo cada uma das frequências por 13.480, eu tenho as frequências relativas das demais classes, das 5 classes. Ok? Bom, fazendo isso, eu observo então que a tabela de frequências, ela pode se criar uma coluna adicional para as frequências relativas, né? E essas frequências relativas vão ser sempre um número quebrado entre 0 e 1, no caso, 0, alguma coisa, tá? Então vai ser a primeira 0,030, 0,070, né? E assim sucessivamente. E a última, o total, na verdade, a soma das frequências relativas vai ter que ser igual a 1, né? Porque se eu fiz todas as partes em relação ao todo, a soma das partes vai ter que dar o todo. Se o todo é unidade, então a soma desses pedaços vão ter que dar 1, no caso. Okay? As frequências relativas devem ser usadas sempre com 3 casas decimais, né? Mesmo que a segunda ou a terceira forem 0, a gente costuma colocar o 0 lá para a gente saber que vamos dizer, está sendo apresentado até a terceira casa decimal. Tá? Isso não é uma coisa obrigatória, mas é sempre uma boa prática a gente fazer dessa forma. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que quando eu faço essa divisão, nunca acaba na terceira casa decimal, né? Mas quando eu falo que tem que fazer 3 casas decimais, não é jogar fora a quarta casa para frente. Na verdade, a gente tem que ver as regras de arredondamento de números para que eu cometa o menor erro possível no arredondamento. Ok? Bom, e a gente tem que lembrar que a soma, então, dessas frequências todas vai ser sempre igual a 1, seja a população ou seja a amostra.
ok? Da mesma forma que a frequência absoluta, a frequência relativa também pode ser aplicada a qualquer tipo de variável, seja nominal, ordinal e as frequências, as classes numéricas, discreta ou contínua, né? Já que não envolve nada mais além das frequências absolutas, tá bom? Vou seguir no próximo segmento com o restante. Até já.